Fala pessoal, vamos dar sequência para mais uma aula de laboratório de físico-química. Na aula de hoje, o nosso intuito é construir de modo experimental o diagrama de fases entre ciclohexano e o isopropanol, obtendo um diagrama de fases líquido e vapor e identificando o azeótropo, que no caso dessa solução é um azeótropo de mínimo. Vamos lá? Aqui eu estou mostrando para vocês o esquema de destilação que nós vamos utilizar. A ideia é fazer a destilação de diferentes misturas contendo ciclohexano e álcool isopropílico. Beleza? A gente vai ter uma manta de aquecimento, um balão de destilação, acoplado aqui um termômetro, né? E aí, depois um condensador para a gente coletar o vapor que for proveniente aqui da nossa mistura. Tá? Ao passar pelo condensador, esse vapor naturalmente ele vai sofrer o processo de condensação, transformando em líquido, e ele vai ser coletado aqui nesse outro recipiente, nessa proveta. Ok? Então, basicamente, a gente vai ter esses dois, esse esquema, né, para essa montagem, para fazer a destilação simples dessa mistura, com o intuito de construir obter dados aí de temperatura e de composição de ciclohexano presente na nossa amostra para construir o diagrama de fases líquido e vapor dessa mistura. Beleza? Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês a ideia do nosso experimento de hoje. Então aqui a gente tem um esqueminha, né, do nosso... Ok? Um esqueminha aqui de como que vai funcionar a nossa destilação. Aqui no interior desse balão, a gente vai colocar diferentes misturas contendo ou ciclohexano, ou álcool isopropílico, ou uma mistura desses dois componentes. E aí, naturalmente, essa manta de aquecimento aqui, ela vai fornecer energia para esse balão, aumentando o grau de agitação térmica ali no interior. A gente tem um sistema fechado, então vai chegar alguma hora aqui que a pressão de vapor vai igualar a pressão atmosférica, e aí a gente vai começar a ter o processo de ebulição, ok? Então aqui dentro eu vou ter um certo vapor em equilíbrio com o líquido, ok? E esse vapor aqui ele vai ter naturalmente uma certa composição de ciclohexano, que não necessariamente vai ser a mesma composição da fase líquida, ok? Então eu vou ter duas composições aqui de ciclohexano, uma referente ao vapor. Esse vapor aqui ele vai subir pelo balão, e aí na hora que ele encontrar essa atmosfera aqui que está numa temperatura mais baixa, o que vai acontecer? Nesse condensador está circulando o tempo todo água. Então, esse vapor, quando chega aqui no condensador, ele sente uma atmosfera com uma temperatura menor, e aí ele começa a condensar, formando um líquido que vai percorrer por todo o condensador, ok? Até você começar a coletar esse líquido no interior dessa proveta, tá? Então, com o passar do tempo, naturalmente, você vai obter aqui um líquido que possui exatamente a composição da fase vapor em equilíbrio. E aí a nossa ideia é determinar a temperatura que isso aconteceu, naturalmente na manta aqui de aquecimento, isso vai fazer com que a temperatura da fase líquida aumente, a gente vai registrar essa temperatura, e na sequência eu vou mostrar para vocês como que a gente vai conseguir obter os valores da fração molar do vapor, correspondente a essa parte aqui que percorreu pelo condensador, e portanto o destilado, e também como é que a gente vai obter informações sobre a fração molar remanescente no balão, que a gente está chamando do resíduo, ok? Com essas informações a gente vai conseguir construir aí o nosso diagrama de fases para essa substância.
Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, olha, a partir das informações da fração molar do destilado, eu vou conseguir obter, vamos lá, eu vou conseguir aqui obter, em função daquela fração molar do destilado, construir a curva de equilíbrio referente à fase vapor, que é essa curva que eu destaquei aqui para vocês em vermelho, ok? E pelas informações que a gente vai obter acerca do conteúdo remanescente no balão, eu também vou conseguir construir essa curva de equilíbrio referente ao resíduo, tá? Que é a curva de equilíbrio da fase líquida. Bom, qual que é a nossa ideia? Em um determinado momento, a gente sabe que a temperatura de ebulição da mistura vai ser uma temperatura em que eu vou ter uma fração molar do resíduo em equilíbrio com a fração molar do destilado. Em outras palavras, a fração molar da fase líquida, de ciclo hexano, né? Em equilíbrio com a fase vapor, que tem uma outra fração molar de ciclo hexano. O diagrama de fases que nós vamos obter para o ciclo hexano e para o isopropanol é um diagrama de fases, conforme eu mostrei para vocês, com um azeótropo de mínimo. O que acontece? Na hora que a gente mistura o ciclo hexano com o álcool isopropílico, as interações entre essas substâncias são menos efetivas, menos intensas do que as interações dessas substâncias quando elas estão puras. Isso faz com que a tendência de escape dessas moléculas para a fase vapor aumente, aumentando a pressão de vapor real em relação à condição idealizada, tendo um desvio positivo da lei de Raoult. E aí, se a pressão de vapor real é maior do que a ideal, essa solução formada ela é mais volátil. Por isso que forma um ponto de azeótropo de mínimo. Tá? É um ponto de azeótropo aqui, ó, que nós vamos tentar identificar para essa solução. Qual que é a temperatura de ebulição para esse azeótropo aqui, beleza? Então, essa é o nosso principal objetivo da prática de hoje. A partir das informações de temperatura e de fração molar desses componentes, ciclo hexano nessas fases, né, na fase líquida e na fase vapor, a gente vai construir um diagrama como esse e também identificar o valor desse azeótropo de mínimo, beleza? Que é esse ponto I. Bom, então vamos lá. São substâncias que apresentam... Eu exagerei aqui um pouquinho na diferença de volatilidade entre o ciclo hexano e o álcool isopropílico. Na verdade, se a gente for analisar os pontos de ebulição, a diferença é bem menor, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho, ó, só para vocês terem uma ideia, o ponto de ebulição do ciclo hexano é em torno de 80 graus, enquanto do álcool do isopropanol é 82. Tá? Mas vocês vão obter os valores aí e construir a curva de fato real para essa mistura. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer isso. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui o estudo dirigido, né? Tem uma montagem aqui do ciclo hexano, da montagem da destilação que eu mostrei aqui para vocês. E a ideia seria basicamente aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês nessa tabela que vai ficar mais didático. Separar os alunos em dois grupos. Um grupo que vai partir de uma quantidade maior de ciclo hexano, ok? E um outro grupo que vai partir de uma quantidade maior em volume do isopropanol. E a ideia é fazer as medidas para determinar a temperatura de ebulição de 12 misturas. Na verdade, 10 misturas, né? Porque a amostra 1 é referente ao ciclo hexano puro e a amostra 7 é referente ao álcool isopropílico puro, beleza? As outras contêm uma mistura entre o álcool isopropílico e o ciclo hexano, tá bom? Então, repare que o grupo 1 é o grupo que contém a maior quantidade de quê?
de ciclo hexano. Então, ele vai ser responsável por formar, né, por obter dados para a construção do diagrama de fases referente às frações molares que contém uma maior quantidade, né, de ciclo hexano. Com Z aqui, uma fração molar com maior quantidade de ciclo hexano, como se estivesse formando essa parte aqui, construindo essa parte do diagrama. Enquanto o outro grupo vai trabalhar com mais álcool isopropílico do que ciclo hexano. E, portanto, vai estar com as informações acerca dessa parte aqui mais à esquerda do gráfico. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com um gráfico de ciclo hexano, né, na fração molar. Então, esse grupo 2 vai estar trabalhando com mais álcool isopropílico, portanto, menos ciclo hexano, e vai estar construindo essa segunda região. Se a gente utilizar os dados tanto do grupo 1 quanto do grupo 2, a gente vai conseguir construir um diagrama muito parecido com esse. Então, a ideia seria obter essas temperaturas, ok? Repare aqui ó, que as temperaturas deles puros, que eu já coloquei aqui para vocês de vermelho, estão muito próximo do valor que a gente viu ali para os pontos de ebulição deles, né, que eu coloquei no Google para vocês. E à medida em que a gente vai acrescentando ou álcool isopropílico no ciclo hexano ou ciclo hexano no álcool isopropílico, reparem que as temperaturas de ebulição elas vão caindo, né, na direção daquele azeótropo de mínimo. Ok? E aí, a nossa ideia é sempre acompanhar e medir essas temperaturas, também medindo o índice de refração do resíduo, que é o conteúdo do balão, mais o do destilado, que é o conteúdo que nesse esqueminha aqui a gente colocou na proveta, ok? E que no vídeo que eu vou mostrar para vocês vai ser o conteúdo coletado em um Erlenmeyer. Ou seja, é o vapor que passou aqui pelo condensador, que tem informações sobre a composição ali da fase vapor. O que a gente vai fazer? Utilizar um refratômetro para medir esses valores aqui ó, de índice de refração, tanto do remanescente no balão, quanto do que foi coletado após o condensador, que é o destilado. Vou mostrar aqui para vocês um vídeo que vai deixar isso mais claro ainda, qual que é o procedimento experimental. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu já tenho, né, uma mistura ali, contendo o ciclo hexano e o álcool isopropílico. Vamos ver aqui. Reparem que já está no processo de ebulição. Então o vapor ele vai subir aqui, né, pelo balão, passar pelo condensador e aqui, ó, reparem que já está gotejando aqui o destilado. Nesse momento é importante a gente registrar a temperatura e coletar amostras tanto do resíduo quanto do destilado, utilizando pipetas e recipientes específicos para cada uma dessas situações, só do resíduo, só do destilado, e levar isso para um refratômetro, conforme a gente viu na aula anterior, para obter aí informações sobre o índice de refração de cada uma dessas substâncias, beleza? Então agora aqui o técnico ele vai pegar um pouco, uma alíquota do conteúdo remanescente no balão, ok? Vai levar essa alíquota para o refratômetro. Talvez você possa estar me perguntando o seguinte, Bruno, por que os índices de refração eles vão ser diferentes? A questão é o seguinte, gente, a composição do líquido e do vapor não é necessariamente a mesma. E a gente viu na aula passada que alterando a composição, alterando a concentração do nosso sistema, o que a gente tem? A gente tem uma mudança no índice de refração. A dificuldade que a luz vai ter de atravessar o meio depende da quantidade de material ali presente por unidade de volume, depende da concentração. Por isso que a gente vai ter uma mudança nos índices de refração. Beleza? Ele está levando ali ó, o conteúdo para o refratômetro, fechou o prisma, aproximou a luz, e aí vai fazer todo aquele ajuste conforme nós vimos, né? Vamos verificar ali aquela fase escura, né, do refratômetro.
tá? E aí anota o valor medido com o índice de refração. Ah, eu acho que ele tinha colocado aqui, né? Ok. Então, esse valor aqui é o valor que a gente colocaria. Deixa eu voltar aqui na tabela. Tá? Então, esse aqui é o índice de refração para o meu resíduo. Então, a gente anota aquele valor referente ao índice de refração do resíduo para uma dessas amostras aqui. Beleza? Esse seria o valor que nós anotaríamos. Vamos lá. Na sequência, a gente também tem que fazer, adiantar aqui um pouquinho para não ficar tão maçante, a gente tem que pegar aqui um pouco do conteúdo que foi coletado após o condensador. E também medir o índice de refração desse conteúdo aqui coletado aqui no caso no Erlenmeyer, né? Que vai ser o nosso destilado. E a gente vai medir o índice de refração do destilado. Tá? Então, considerando ali o ajuste, tudo certinho, né? Aí você anota o valor, ó, 1,4025. Esse seria o valor que a gente anotaria e colocaria no índice de refração para o destilado, tá? Então, para cada uma das amostras, a gente sempre vai anotar vai medir o índice de refração do resíduo, que é o que ficou no balão, e do destilado, tá? Que é o que foi condensado, além também de anotar os valores da temperatura. Então, o valor da temperatura também tem que ser anotado, a temperatura de ebulição para aquela mistura. Tá? Então, é bom registrar. Então, tá em torno de 70 graus. Então, beleza. Em torno de 70 graus, a gente tem para aquela amostra uma certa... Como é que fala? Aqui, ó. Em torno aí de 70 graus, aí você vai ter um certo valor aqui. Vamos supor que é a amostra 10. A temperatura de ebulição em torno de 71. Mediu lá o índice de refração do que ficou no balão e mediu também o índice de refração do que passou pelo condensador do destilado e obteve essas informações. Então, esses dados em vermelho aí, pessoal, são dados experimentais que eu calculei e fiz isso para 12 amostras. No laboratório, a gente ia dividir em dois grupos, um trabalhando com ciclohexano e outro com o álcool isopropílico, beleza? Agora, Bruno, eu não entendi como é que eu vou converter o valor do índice de refração para a fração molar. Vocês vão utilizar essa medida aqui, ó, essa equação, tá? As frações molares de ciclohexano no destilado e no resíduo podem ser calculadas em função do índice de refração medidos por meio dessa relação linear. Eu já estou dando para vocês aqui uma relação linear muito semelhante que vocês fizeram na prática anterior para as soluções lá de sacarose, que em função da concentração da fração molar de ciclohexano X, você sabe o que vai acontecer com o índice de refração da sua mistura. Ou seja, se você mediu o índice N, eu encontro o valor de X, que vai representar a fração molar do resíduo e do destilado. Beleza? Usando o índice de refração do resíduo, eu vou encontrar a fração molar do resíduo. Usando o índice de refração do destilado, eu vou encontrar a fração molar do destilado. E aí, eu deixo aqui o espaço para vocês colocarem os cálculos, né, relacionados a essa expressão aqui. Para cada uma dessas 12 amostras, vocês vão fazer esse cálculo e obter aí a fração molar para resíduo e destilado para as amostras de 1 até 12. E utilizando os valores de fração molar de resíduo e destilado, mais as temperaturas de ebulição, o que vocês vão ser capazes de fazer? Construir a curva, né, o diagrama de fases líquido e vapor e obter, né, depois o valor do azeótropo de mínimo para esse meu sistema. Bom, então, para cada temperatura de ebulição de cada amostra, você vai ter uma fração molar do resíduo que está em equilíbrio com a fração molar de ciclohexano do destilado. Uma temperatura, 2 pontos de fração molar aqui,
E aí você vai ter isso para 12 amostras, ok? Considerando os extremos também, que é quando esses solventes, né, tanto o ciclohexano quanto o álcool isopropílico, estão puros. E aí você vai obter uma curva e, por último, identificar experimentalmente qual que é o valor da temperatura de ebulição para essa solução não idealizada com desvios positivos da lei de Raoult. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e eu fico à disposição agora para as dúvidas que vocês deixarem nos comentários. Forte abraço.